O milionário chora ao ouvir as primeiras palavras da mendiga que salvou seu filho. A cidade de Guadalajara fervilhava de vida naquela manhã ensolarada. O som dos ônibus, as conversas animadas e o riso das crianças preenchiam o ar. Entre tudo isso, uma menina de 8 anos, Jimena, se movia entre os carros, coletando latas vazias. Sua pele negra brilhava sob o sol, e seus olhos, grandes e sonhadores, refletiam um futuro que parecia ser apenas um sonho distante. Mas naquele dia, seu instinto novo e completamente fora do comum a puxou para uma nova realidade. Enquanto Jimena caminhava, um grito rasgou o silêncio. Tomás, um garotinho de 6 anos, havia escorregado e caído no lago, as águas lamacentas o engolindo em segundos. O coração de Jimena disparou. Sem pensar, ela lançou-se à água, suas mãos pequenas e fortes lutando contra a correnteza. A cada segundo contava, as bolhas subiam e a superfície se agitava. Com um último esforço, ela agarrou Tomás e com um puxão poderoso. O menino tossiu, ofegante mas seguro. O alvoroço atraiu a atenção de todos, especialmente de Germano Valverde, o pai de Tomás, um homem jogado na imensidão do sucesso, mas consumido pela preocupação. Ao ver a cena, o milionário se aproximou, os olhos arregalados de pânico, mas logo se encheram de gratidão ao ver Jimena emergir do lago, o filho nos braços. "Você salvou meu filho", disse ele, com a voz embargada, sem saber que um fio invisível ligava os dois. A conexão entre Germano e Jimena foi instantânea, como se o universo soubesse que seus caminhos já haviam cruzado antes, em algum lugar obscuro do tempo. Ele a olhou e viu mais do que apenas uma menina das ruas. Ele viu coragem, esperança e uma centelha de algo que não conseguia identificar. Jimena, ainda ofegante, respirou fundo. As palavras começaram a sair como um sussurro. Ele estava se afogando. Mas enquanto sua mente processava o que havia feito, a também sentiu a tristeza pesar em seu peito. Mas ao encarar Germano, viu algo diferente no olhar dele. Uma mistura de alívio e um brilho de promessas. Então, nas sombras, Luciana, a mãe de Jimena, lutava contra suas próprias demônios. Deportada injustamente, seus dias eram um turbilhão de lembranças e lágrimas furtivas. Ela acreditava que Jimena havia morrido, mas o destino, com sua mão cruel, estava a ponto de traçar um novo caminho para mãe e filha. Um misto de emoções tomou conta de Germano. Ele sentia um nó na garganta, uma pressão insuportável em seu peito. Ao ouvir Jimena pronunciar as primeiras palavras, ele sentiu as lágrimas escorrerem. "Você é uma heroína." Aquelas palavras simples, ditas com tanta sinceridade, se tornaram um poderoso lembrete do que realmente importava na vida. As lágrimas de Germano escorriam e ele mal conseguiu conter a dor que sentia por todas as perguntas não respondidas. Jimena continuava ali, inocente e forte. "Ele estava se afogando", repetiu, mas havia uma verdade mais profunda em suas palavras. "Você é importante, menina." Foi então que os corações de dois mundos aparentemente diferentes começaram a se entrelaçar. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Enquanto os ecos das palavras de Jimena flutuavam pelo ar, o medo e o alívio misturavam-se num turbilhão emocional. Germano observava, ainda atordoado, enquanto seu coração pulsava descontrolado. Você é importante, menina, disse, a voz embargada. Ele queria abraçá-la, agradecer, mas algo dentro dele se movia com uma intensidade que não conseguia entender. De repente, um grito cortou o momento. Germano, não! Era uma mulher que ele conhecia bem. Sua esposa, Beatriz. Ela apareceu no meio da multidão, o rosto pálido, a expressão cheia de pânico. Seus olhos se fixaram em Jimena com uma ferocidade que fez todo o ambiente parar por um instante. Saia de perto do meu filho! Ela avançou, quase como uma raiva animal. Germano ficou paralisado, a confusão subitamente pesada. Mas ela salvou Tomás! Germano gritou, a voz tremendo. O ar estava tenso e os murmúrios da multidão se intensificaram, como se todos soubessem que algo maior estava prestes a acontecer. Jimena ficou ali, imóvel. A inocência em seu olhar começou a se misturar com a incerteza e o medo. Beatriz, passada de desapontamento, olhou para Jimena com um desprezo que cortava como faca. Dizem que ela é uma mendiga. Como você pode confiar em alguém assim? As palavras dela, cortantes, voaram pelo ar, e uma estranha sensação de traição começou a tomar conta de Germano. É só uma menina, ele gritou, impotente de ver sua esposa transformar aquele momento de gratidão em um espaço de desprezo. Mas a expressão de Beatriz não mudou. Ao invés disso, algo mais começou a se revelar. Você não sabe o que ela é, Germano. O que ela realmente representa, o que essa filha da rua pode querer de você. Naquele momento, um flash de revelação atingiu Germano como um raio. Ele se lembrou de boatos que tinha ouvido, murmúrios de alguns de seus colegas, sobre uma organização criminosa que operava na cidade. As palavras meninas desaparecidas ecoaram na sua mente. Uma conexão obscura começando a se formar. O ar pareceu girar enquanto ele olhava para Jimena. Seria ela parte disso? Todo o alívio que sentira um momento antes foi substituído por um peso insuportável. Jimena, você sabe de algo? A pergunta carregava um tom de acusação involuntária que ele não queria. Os olhos de Jimena mostraram uma mistura de confusão e medo. Eu só ajudei. As lágrimas começavam a escorregar pelo rosto dela, e a inocência que antes iluminava seu ser agora parecia estar se dissipando, como névoa ao sol. Vou levar você embora, Tomás! Beatriz gritou, puxando o menino como se ele fosse a única âncora de segurança em meio ao caos. E você, garota? Mantenha-se longe da nossa vida. Jimena olhou para o garoto, e seu olhar dizia mais do que palavras poderiam expressar. Desespero, desejo de conexão. Um mundo desmoronando. A multidão murmurava. Chocada, as pessoas trocavam olhares de espanto. Germano sentia que tudo estava desmoronando ao seu redor. Ele queria gritar, mas as palavras não saíam. O que era mentira? O que era verdade? O que ele realmente sabia sobre aquela menina que havia se jogado nas águas lamacentas para salvar seu filho? As lágrimas de Jimena brilhavam sob o sol, refletindo um futuro que agora parecia ainda mais distante, como se o destino a tivesse traído. Germano percebeu que aquela reviravolta poderia mudá-los para sempre. As conexões que acreditava compreender estavam se desfazendo, revelando sombras que ele nunca imaginou existir. E nesse momento crítico, entre o silêncio tenso da multidão e os olhares fixos, Germano sabia que a história que vivia estava apenas começando, cheia de mistérios e dificuldades. Ele estava prestes a descobrir que o que parecia ser uma simples salvação
poderia esconder segredos devastadores. O silêncio tenso parecia pesar sobre a multidão. Ele queria proteger a menina, mas o olhar de Beatriz ardia com uma fúria que ele nunca tinha visto. Jimena, pálida e tremendo, estava prestes a desmoronar. Germano sentiu seu coração acelerar, um desespero começando a tomar conta. Você não pode fazer isso, Beatriz. Ele sabia que a raiva da esposa era por causa da situação, mas também havia algo mais profundo, uma insegurança que criava um abismo entre eles. E então, como se fosse um pesadelo que ganhava vida, um homem surgiu da multidão, seu rosto conhecido, mas assustadoramente familiar. E se chamava Miguel, um velho conhecido de Germano. Um homem que foi uma vez seu parceiro de negócios, antes de tudo desmoronar. Está na hora de eu intervir, Miguel gritou, agora apoiado sob um bastão, seu olhar fixo em Jimena. A surpresa tomou conta de Germano. O que você está fazendo aqui? Perguntou, um nó na garganta. Miguel se aproximou, seu sorriso distorcido pela malícia. Eu sabia que você estava envolvido com coisas erradas, Germano. Nunca imaginei que você seria tão ingênuo a ponto de confiar numa garotinha da rua. As palavras foram uma facada. Ele estava ali para cavar mais fundo nas feridas que Germano ainda não tinha conseguido curar. Saia dela! Germano se viu gritando, um impulso primal. As palavras de Miguel eram veneno, cada sílaba um ataque. Jimena, ainda sob o peso daquela tensão, olhou para ele com olhos cheios de dúvidas, e de repente, um silêncio mortal se instalou. Você não sabe quem ela é, não é? A voz de Miguel deslizou como um sussurro sombrio. Essa menina é a chave de algo muito maior do que você imagina. As palavras reverberaram no ar. A multidão começou a murmurar, uma onda de inquietação se espalhando. Os rostos se viraram, conectando as peças do quebra-cabeça que Germano mal sabia que existia. Calha a boca! Germano tentou manter a postura, mas havia uma corda tensa no ar, uma expectativa que fazia o sangue em suas veias ferver. Todo mundo estava escutando. Ela salvou meu filho. Ele se sentia exposto, vulnerável. E a que custo? Miguel continuou, a confiança pulsando. Já viu uma criança da rua fazer algo assim, sem querer algo em troca? Ela deve ter planos para você. Para sua família. As palavras de Miguel, pesadas como chumbo, surgiram como um fogo cruzado, fazendo Germano vacilar. É só uma menina. Ele sentiu sua voz falhar. A dúvida começou a rastejar em sua mente, enquanto observava Jimena, tão pequena e tão forte. Mas por que Miguel a tinha escolhido para esse jogo que Germano não entendia? A multidão sussurrava. Alguns rostos se voltavam para Jimena, com uma nova perspectiva. Vamos embora, Tomás. Beatriz se impôs novamente, protegendo seu filho, agora claro que o medo a guiava. Mas Germano hesitou. Ele precisava proteger Jimena, mas a pressão ao seu redor pesava cada vez mais. Você sabe de algo, não sabe? A voz parecia sair como um eco, novamente carregando uma acusação involuntária. Os olhos grandes e inocentes dela se encheram de lágrimas, uma barreira de medo se erguendo. Eu só queria ajudar. E então, diante de todos, como um cristal quebrando em cima de uma mesa, uma revelação emergiu. Ela é minha irmã. Miguel gritou, e o impacto daquelas palavras cortou o ar como um raio. Você não sabia? Jimena é filha do seu pai. A multidão ficou em choque, um murmúrio crescendo em intensidade. Germano sentiu seu mundo desmoronando. Jimena e ele tinham se cruzado numa batalha de instintos, mas aquela revelação mudava tudo.
Uma nova camada de complexidade se desenrolava diante dele, e a conexão que pensava entender desmoronava em instantes. O olhar de Jimena agora era um misto de confusão e dor, e enquanto o caos se instalava, Germano percebeu que tudo o que pensou saber nunca foi verdade. No fundo, o que era essa história? O que realmente estava acontecendo? E qual o preço que ele teria que pagar? Agora, mais do que nunca, o futuro parecia um emaranhado de mistérios, e o que antes era só um dia comum se transformava na maior reviravolta de sua vida. O silêncio tenso parecia pesar sobre a multidão, cada olhar fixo em Germano e Jimena, como se o tempo tivesse parado. Ele queria proteger a menina, mas o olhar de Beatriz ardia com uma fúria que ele nunca tinha visto. Jimena, pálida e tremendo, estava prestes a desmoronar. Germano sentiu seu coração acelerar. Um desespero começando a tomar conta. Você não pode fazer isso, Beatriz. Ele sabia que a raiva da esposa era por causa da situação, mas também havia algo mais profundo que criava um abismo entre eles. E então, como se fosse um pesadelo que ganhava vida, Miguel, o velho conhecido de Germano, se aproximou da multidão, seu olhar agora fixo em Jimena. "Ela é minha irmã!" Miguel gritou, e o impacto daquelas palavras cortou o ar como um raio. A multidão congelou. Todos se voltaram para Jimena, e Germano sentiu seu rosto esquentar de choque. Ele mal conseguia respirar. A realidade que conhecia desmoronava diante dele. "Jimena, você é filha do meu pai?" A pergunta saiu numa mistura de incredulidade e dor. As lágrimas, já no rosto de Jimena, agora brilhavam sob a luz do sol, refletindo um futuro que parecia ainda mais distante. Ela olhou para Germano, o medo dominando seus grandes olhos castanhos. "Eu não sabia. Eu só sabia que tinha que salvar Tomás." Sua voz falhou, e a pureza de suas palavras machucou ainda mais. Miguel, com um sorriso maligno, continuava. "Surpresa, não é? E aqui estava você pensando que era tudo simples. Mas olha, a verdade é que essa menina está ligada a tudo isso." Ele apontou para Jimena como se ela fosse um peão em seu jogo. Germano olhou em volta, as pessoas murmurando e trocando olhares que diziam mais do que palavras. O eco de vozes apressadas preenchia o ar. "Menina da rua, menina perdida, calha a boca!" Germano gritou, a raiva invadindo seu peito. "Você não sabe o que está dizendo." Mas a dúvida agora começava a enraizar-se nele. Havia um peso nas palavras de Miguel que ele não conseguia ignorar. Como poderia não saber da existência de Jimena antes? Tudo parecia uma peça de um quebra-cabeça que ele não tinha como montar. Ela só queria ajudar Germano. Beatriz agora falava em tom de desprezo, sua voz cortante. "Você vai mesmo acreditar nela? Olhe para a situação." O pânico de Beatriz estava claro, mas sua hostilidade fazia Germano perder a paciência. "E se ela for quem disser?" Germano perguntou, a voz saindo mais arrastada. "E se ela tiver algo a nos contar?" O silêncio caiu novamente, tão pesado que parecia sufocá-lo. O mundo ao redor deles começou a girar de uma forma estranha. Ele sentia que precisava proteger Jimena, mas as incertezas pulsavam dentro dele. De repente, a multidão começou a se mover, as vozes diminuindo, enquanto um homem vestindo um terno escuro se aproximava, cortando através da confusão. Seu olhar era sóbrio, e havia algo ameaçador em sua presença. "O que está acontecendo aqui?" A pergunta foi clara e fria. Germano sentiu um calafrio percorrer a espinha. "Hugo, o que você está fazendo aqui?" Miguel afirmou, sua voz agora trêmula. Hugo, o braço direito de Germano, era conhecido por sua ligação com negócios obscuros, e sua presença ali apenas aumentava a tensão. "Eu vim buscar uma explicação. O que essa menina tem a ver com nossa situação?" A multidão estava parada, segurando a respiração.
Jimena estava tão pequena ali no meio, enquanto os adultos pareciam estar prestes a entrar numa tempestade. Eu deixei as coisas em ordem, mas você, Germano, tem uma escolha a fazer. Os olhos de Hugo brilhavam com algo sombrio. Decida logo que o tempo está passando. Germano sentiu um peso em seu estômago. O que fazia com que tudo se tornasse tão ameaçador? O que Hugo quereria de Jimena? Ele se virou para a menina, e a verdade começou a se insinuar na sua mente. E se tudo o que ele pensou ser verdadeiro estivesse prestes a desmoronar ainda mais? Se essa menina fosse vítima de algo muito maior do que ele imaginava? Jimena olhava para ele. Cada lágrima, uma pergunta não respondida. Cada batida de seu coração, uma petição silenciosa. O ar estava carregado de expectativa, e Germano sabia que as respostas não chegariam tão facilmente. Então, sem saber o que fazer, ele sentiu que todos os seus valores estavam sendo testados. E as linhas entre heróis e vilões estavam se apagando rapidamente. Ele precisava decidir, e precisaria agir, antes que fosse tarde demais. O silêncio tenso parecia pesar sobre a multidão, e a tensão no ar era palpável. Germano podia sentir os olhares fixos nele e em Jimena, como se o mundo inteiro estivesse esperando por sua decisão. Hugo, agora no centro daquela tempestade emocional, parecia pronto para qualquer coisa. O que ele queria? O que ele sabia? Germano, você precisa decidir, Hugo insistiu, a voz cortante como uma faca. Jimena estava pálida, os olhos cheios de lágrimas, desesperada por compreensão. E naquele momento, o tempo parecia parar. Ninguém se atrevia a fazer barulho, como se o silêncio carregasse um peso maior que qualquer grito. Jimena olhou para Germano. Seu olhar era um apelo silencioso. Eu só queria ajudar. As palavras dela estavam carregadas de emoção. Cada sílaba um eco de sua coragem. Germano abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, um movimento brusco cortou o ar como um relâmpago. Um homem alto, de terno escuro e cabelo desgrenhado, surgiu do meio da multidão. Seus olhos eram como cacos de vidro. Acabou, Germano, o homem gritou, e a multidão se afastou. Era Rafael, um rival de negócios, alguém que tinha um passado sombrio com Germano. As palavras dele ecoaram, um desafio direto. Você e suas escolhas sempre foram um desastre. Germano sentiu um frio na espinha. O aperto nos músculos da mandíbula era quase insuportável. O que você quer, Rafael? Ele não sabia se temia mais a presença de Rafael ou a revelação que se aproximava. Quero o que é meu. Rafael respondeu, e a multidão murmurou. Os sussurros crescendo em intensidade. Você destruiu minha vida, Germano. Agora você vai pagar. E nesse momento, tudo ficou mais claro. Rafael tinha um truque na manga. Algo que iria além do que Germano imaginava. As mãos de Jimena tremiam enquanto ela olhava para os dois homens. Por favor, não! Ela começou a chorar. E ali, sob a luz do sol, um grito de dor irrompeu de sua boca. Eu não sou moeda de troca. A súplica dela cortou o ar como um punhal, e Germano sentiu seu coração se apertar. O que estava acontecendo? Ah, mas você é Jimena! Rafael sorriu de maneira assustadora. Você não sabia? Existe um preço a se pagar por ter relações com famílias poderosas. Ele colocou a mão no ombro dela, e Germano se sentiu quente de raiva. Ela é a chave para muita coisa que você nem imagina. Saia dela! Germano gritou, a voz tremendo. Mas Rafael estendeu o braço, segurando Jimena mais perto dele. O olhar que eles trocaram era um jogo de xadrez, e Germano estava começando a perder. Me diz, Germano, você realmente acha que não sei de tudo? Que não percebi que você tem uma irmã? As palavras de Rafael eram veneno. Jimena ficou em choque.
Sua expressão de confusão e medo mudava-se rapidamente. Mas você nunca quis saber dela, não é? Você e sua gangue. Ele olhou para a multidão, ainda envolvendo as palavras como um manto sombrio. Todos sabem que você se aproveitou de tudo isso. Nesse momento, a verdade desabou sobre Germano como um muro em colapso. A revelação atingiu seu coração como uma flecha. Irmã? O que Rafael estava dizendo? Como essa informação se encaixava na história toda? Jimena estava paralisada, a dor em seu olhar se transformando em desespero. Eu não sabia que tinha uma irmã. Eu só queria salvar Tomás. Um nó se formou na garganta de Germano. Agora tudo parecia confuso, desconexo e muito maior do que ele poderia imaginar. A multidão começou a murmurar de novo, as pessoas trocando olhares de espanto. Era um espetáculo. Vocês todos estão apenas assistindo. Germano se virou para a multidão, sua voz repleta de frustração. Ninguém vai ajudar. Mas a verdade era que todos assistiam, absorvendo cada palavra. Um homem gritou para o fundo da multidão, interrompendo o caos crescente. Ela nem é mais do que uma mendiga. As palavras cortaram como um gume afiado. Jimena, ainda assustada, expôs a verdade nua e crua. Eu sou mais do que isso. O grito dela ecoou no ar. O que estava começando a se formar era uma tempestade. Os rostos ao redor, uma mistura de compaixão e desprezo, tornavam a situação ainda mais insustentável. E então, antes que Germano pudesse reagir, algo estourou nas profundezas da agitação. Uma explosão de luz surgiu do outro lado da rua. O som foi ensurdecedor e, de repente, o caos reinou. Uma série de gritos, seguido pelo pânico. Pessoas começaram a correr, um quebra-cabeça se desmantelando. Germano sentiu o chão tremer sob seus pés. A força daquilo o empurrou para trás. Jimena! Ele gritou, mas a menina desapareceu na confusão. O cenário mudava, e a verdade agora parecia tão distante, como um sonho fugaz. Um novo desafio surgia, e as sombras que o cercavam estavam prestes a engolir tudo. Ele estava prestes a descobrir que as revelações chegariam a um preço muito alto. E a única coisa que ele sabia era que o jogo apenas começara. O caos inundou a praça enquanto os gritos se misturavam com a explosão inicial. Germano, sem saber o que pensar, sentiu seu coração na garganta. Jimena tinha desaparecido entre a turba, e a situação se tornara uma confusão de medo e desespero. Ele olhou ao redor, aturdido, enquanto as pessoas corriam em direções opostas, tentando se afastar da cena que rapidamente estava se tornando um pesadelo. Jimena! Ele gritou, sua voz ecoando pelo ar já pesado de tensão. Mas enquanto ele se movia, uma figura familiar emergiu das sombras do tumulto. Era Beatriz, seu rosto pálido e confuso, mas diferente. Havia algo em seus olhos, algo que Germano nunca antes viu. Uma determinação feroz, um olhar que buscava a verdade. Você precisa ouvir. Beatriz cortou o caminho de Germano. Hugo sabe de algo. Ele sempre soube. Suas palavras foram como balas. Germano hesitou. O que quis dizer com isso? O estrondo da explosão ainda ecoava na mente dele, mas ali, naquele instante, uma claridade incomum se formou. Ele fixou os olhos em Beatriz, tentando arrancar respostas. O que Hugo sabe? O pânico subia, sua mente girava com possibilidades. Ele estava envolvido em coisas muito mais profundas do que você imagina. E Jimena, ela não é só uma menina da rua. Beatriz estava quase desesperada. Ela é a chave para tudo isso, a conexão que temos com o que está em jogo. Antes que pudesse processar totalmente, um novo som cortou o ar. Um grito. Não um grito de pavor, mas algo mais frenético. Germano virou-se para a direção do som e seu coração parou. Entre a multidão que ainda corria,
uma mulher surgia, sua expressão carregando uma raiva incontrolável. Era Luciana, a mãe de Jimena. Parem, parem todos! Ela estava ali, os cabelos desgrenhados e os olhos ardendo, com uma paixão que parecia consumir tudo ao redor. A multidão hesitou. Ela é minha filha, e você, apontou para Germano, é um mentiroso. Os murmúrios aumentaram, vozes incertas sobre o que estava acontecendo. Germano sentiu que todo o chão se abria sob seus pés. Luciana, o que você está dizendo? Seu tom era solene, seu coração batendo forte. Eu sei quem a Jimena realmente é. Não é só uma garotinha perdida. O que você não entende é que essa história vai muito mais além. O que você teve com seu pai, as mentiras que ele escondeu, estão prestes a ser reveladas. A revelação dela é como um soco no estômago. Germano piscou, a realidade começando a se desvanecer. Tudo o que pensara, cada fio que acreditava ter na mão, estava se despedaçando. Você está dizendo que ela é nossa irmã? Ele mal conseguiu balbuciar. Sim, Luciana gritou. E aqueles olhos furiosos agora estavam cheios de lágrimas. E se vocês não agirem rápido, podem perder ela para sempre. Era um aviso, uma súplica. Germano não sabia se o que estava ouvindo era verdade, se tudo havia mudado em um instante. Mas a profunda conexão que sentia com Jimena agora parecia ressoar em um novo nível. Uma culpa profunda o invadia. Uma sensação de que ninguém realmente sabia a verdade até agora. E então, como se o universo tivesse decidido dar mais um golpe, uma nova explosão aconteceu, mais perto agora. O estrondo fez o chão tremer sob eles, e uma nuvem de fumaça e destroço subiu, obscurecendo a visão. Germano se agachou, tentando proteger Beatriz, enquanto o pânico reinava ao redor. Vamos, temos que encontrar Jimena! Ele gritou, mas seu coração estava fatalmente atordoado. Agora, a linha entre o que era verdade e o que era mentira se tornava cada vez mais turva. O que viria a seguir? O que realmente estava por trás da história de Jimena? E por que Hugo estava tão interessado nela? Não podemos perder tempo, Beatriz chorou, segurando a mão de Germano. E enquanto eles corriam, a fumaça se dissipou lentamente, revelando o caos à frente e uma dúvida que pairava no ar. A verdade deles estava prestes a se revelar, mas a que custo? O caos inundou a praça, enquanto os gritos se misturavam com a explosão inicial. Germano, sem saber o que pensar, sentiu seu coração na garganta. Jimena tinha desaparecido entre a turba, e a situação se tornara uma confusão de medo e desespero. Ele olhou ao redor, aturdido, enquanto as pessoas corriam em direções opostas, tentando se afastar da cena que rapidamente estava se tornando um pesadelo. Jimena! Ele gritou, sua voz ecoando pelo ar, já pesado de tensão. Mas enquanto ele se movia, uma figura familiar emergiu das sombras do tumulto. Era Beatriz, seu rosto pálido e confuso, mas diferente. Havia algo em seus olhos, algo que Germano nunca antes viu. Uma determinação feroz, um olhar que buscava a verdade. Você precisa ouvir. Beatriz cortou o caminho de Germano. Hugo sabe de algo. Ele sempre soube. Suas palavras foram como balas. Germano hesitou. O que quis dizer com isso? O estrondo da explosão ainda ecoava na mente dele. Mas ali, naquele instante, uma claridade incomum se formou. Ele fixou os olhos em Beatriz, tentando arrancar respostas. O que Hugo sabe? O pânico subia, sua mente girava com possibilidades. Ele estava envolvido em coisas muito mais profundas do que você imagina. E Jimena? Ela não é só uma menina da rua. Beatriz estava quase desesperada. Ela é a chave para tudo isso. A conexão que temos com o que está em jogo. Antes que pudesse processar totalmente, uma nova onda de pânico surgiu. Outra explosão mais próxima agora. O estrondo fez o chão tremer sob eles, e uma nuvem de fumaça e destroço subiu, obscurecendo a visão.
Germano se agachou tentando proteger Beatriz, enquanto o pânico reinava ao redor. Vamos, temos que encontrar Jimena! Ele gritou, mas seu coração estava fatalmente atordoado. Agora, a linha entre o que era verdade e o que era mentira se tornava cada vez mais turva. O que viria a seguir? O que realmente estava por trás da história de Jimena? E por que Hugo estava tão interessado nela? Não podemos perder tempo! Beatriz chorou, agarrando a mão de Germano. E enquanto eles corriam, a fumaça se dissipou lentamente, revelando o caos à frente e uma dúvida que pairava no ar. A verdade deles estava prestes a se revelar. Mas a que custo? De repente, enquanto buscavam um caminho através do tumulto, Germano notou uma sombra se movendo em sua direção. Era um homem, vestido com um manto escuro, e seus olhos eram intensos. Ele se aproximou rapidamente, sem se importar com a explosão que ecoava ainda. Vocês precisam saber, ele começou, mas a multidão estava tão apavorada que poucos percebiam o que estava acontecendo. Quem é você? Germano gritou. Eu sou alguém que pode mudar tudo, o homem disse, embora mais perto. Jimena não é apenas uma sobrevivente. Ela é parte de algo muito maior. Seu pai, ele hesitou, olhando ao redor. Ele estava envolvido em atividades ilegais que envolvem muito mais do que você imagina. E Jimena é o fio que pode desmanchar esse emaranhado. Germano sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? Ela é sua irmã, Germano, não apenas uma irmã. Ela é uma herdeira de um legado obscuro que não posso revelar tudo agora. Mas se não a encontrarem, as consequências serão catastróficas para todos nós. O mundo de Germano desabou. Ele queria gritar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Isso não pode ser verdade. E se for? O homem insistiu, com uma intensidade que fez Germano estremecer. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Não é apenas a vida dela. É uma rede de poder, tráfico de influências, tudo se entrelaça. Se Hugo soubesse, ele faria qualquer coisa para silenciá-la. Beatriz, pálida, começou a tremer. O que vamos fazer? A pergunta dela ressoou como um eco, e Germano percebeu que tudo em sua vida estava em jogo. Aquela menina, que era apenas uma salvadora, agora se tornara o centro de uma teia de segredos. Precisamos encontrá-la antes que alguém a leve, o homem disse, a urgência clara em seus olhos. E enquanto os primeiros sinais de socorro chegavam, Germano sentiu o peso do que precisavam enfrentar. O olhar desesperado de Beatriz e a revelação chocante o assaltavam. Jimena era parte de uma história muito maior. A linha entre amigos e inimigos estava cada vez mais borrada. Mas o que isso significaria para eles? E mais importante, seria tarde demais para salvar Jimena? Germano sentiu o peso das revelações naquelas palavras. Mas a urgência do momento não deixava espaço para hesitações. Ele puxou Parem. Um homem alto e imponente surgiu na frente deles. Sua presença era tão forte que as pessoas ao redor hesitaram, criando um espaço ao seu redor. Era Hugo, com seu olhar sombrio e uma determinação que deixava no ar uma sensação de perigo. Hugo, não temos tempo, Germano gritou, a frustração transbordando. Jimena está em perigo. Jimena não é simplesmente uma garota da rua, Germano. Hugo disse, um sorriso cruel dançando em seus lábios. Ela é uma peça-chave em um jogo que você ainda não entende. Mais uma vez, as palavras dele criaram um nó na garganta de Germano. O que ele queria dizer com isso? O que mais havia oculto? Libéria! Beatriz falou com firmeza, a inquietação dominando seu tom. Ela não tem nada a ver com isto. Mas a frase ficou presa, o olhar de Hugo a silenciando. Ele se virou rapidamente encarando a multidão. Todos precisam saber a verdade. O que se esconde nas sombras vai vir à luz. E naquele instante, uma nova explosão estourou. Mais próxima, mais barulhenta. Esta não era apenas uma explosão comum.
Era uma detonação que ecoou pela praça, fazendo o chão tremer sob os pés de todos. Gritos irromperam e a multidão entrou em pânico. As pessoas começaram a correr em todas as direções, deixando Germano e Beatriz atordoados. Jimena! Germano berrou, sua voz soando em meio ao caos. Ele se virou para Hugo. Você sabe onde ela está? Mas Hugo, em vez de responder, começou a rir. Você realmente acha que ela pode ser salva? Você não entende, não é? A verdade é muito mais sombria do que você imagina. As risadas dele ecoavam, uma mistura de desprezo e algo mais profundo. E, de repente, a realidade começou a se transformar. Germano não sabia se correr ou ficar. O pânico tomou conta. E, em meio a uma confusão de rostos, algo na expressão de Hugo chamou sua atenção. A raiva e a vulnerabilidade se misturaram em um único momento. Era como se naquele instante ele visse um relance de fraqueza, uma fissura na armadura do homem poderoso. Você? O que você sabe sobre Jimena? Germano perguntou, a voz agora baixo, mas firme. O que você está escondendo? Eu sei muito mais sobre sua família do que você pode imaginar. Hugo respondeu, agora com um tom ameaçador. Essa conexão que eles nunca lhe contaram? Jimena, ela é mais do que uma irmã. Ela é o que separa você de seu verdadeiro legado. Hugo, para de falar. Beatriz gritou, seus olhos amplos. Mas não havia como parar. Hugo estava em um frenesi. E Germano percebeu que o que se seguia era uma revelação pronta para explodir como a fumaça ao seu redor. E, de repente, o mundo ao redor deles pareceu girar. Em meio a gritos, ele viu algo que fez seu coração parar. Uma luz, uma sombra se movendo rapidamente pela multidão. Era Jimena. Ela estava ali, mas não sozinha. Ao lado dela estava Miguel, o velho conhecido de Germano, em um abraço intenso, cercado por um grupo de homens que pareciam prontos para agir. A cena era confusa, já que a multidão se dispersava. Não pode ser. Germano sentiu o sangue escalar em seu rosto. Miguel estava se aproximando, o olhar determinado. A hora chegou, Germano. É hora de saber a verdade sobre sua família e o que estão tentando esconder. Tudo isso é uma cilada. As palavras dele penetram como facadas, e tudo o que Germano pensava que entendia estava se desintegrando diante de seus olhos. Hugo! Miguel gritou, virando-se para ele, desafiador. Você acha que pode controlar essa situação? Não conhece o poder que está manipulando. Nesse momento, a cena desmoronou. Jimena, com lágrimas nos olhos, lutava contra os braços de Miguel, enquanto um dos homens que a cercavam puxava uma arma. A realidade estava ali, crua e intensa. O jogo se tornara mortal. Germano estava em estado de choque. O que estava acontecendo? Como tudo tomou esse rumo sombrio? A imagem de Jimena, pequena e indefesa, sendo arrastada para algo ainda mais terrível, queimava em sua mente. Não, não, não! Ele gritou, o desespero transbordando. Mas enquanto ele tentava se mover, algo ainda mais terrível aconteceu. A arma disparou. Um estrondo, seguido por um silêncio ensurdecedor. E naquele breve momento, Germano percebeu que tudo estava prestes a mudar. Ele não sabia o que sua vida se tornaria a partir daquele dia. Não sabia as consequências que viriam. E aquela verdade, essa nova realidade, era apenas o começo de um pesadelo que acabara de despertar. Germano estava paralisado. O tiro ressoou como um trovão no ar, cortando o caos e trazendo um silêncio gelado. Ele sentiu seu coração parar por um instante. Jimena! Onde ela estava? A cena à sua frente estava fora de controle. A fumaça preenchia o ar. O homem que havia disparado a arma não era um estranho. Era Hugo, e seu olhar estava fixo em algo além, além do que Germano poderia entender. Ele não era só um rival. Havia algo mais sombrio na conexão entre eles.
uma tensão antiga que vinha de muito antes da explosão. Fique longe dela, Germano gritou, mas Hugo olhou para Jimena com uma expressão que Germano nunca havia visto. Uma mistura de raiva e tristeza. Você não entende, Germano. Isso é maior do que você e eu. Germano estava prestes a avançar, mas o tempo parecia desacelerar. Jimena estava de pé, olhando diretamente para Hugo, seu olhar refletindo uma força que parecia maior do que todos ali. Por que você fez isso? Ela perguntou, os olhos preenchidos de água. Antes que Hugo pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante iluminou a cena. Germano virou-se para ver um carro preto, slick e escuro, deslizando pela rua. As portas se abriram abruptamente, revelando uma figura emergente. Era uma mulher, com cabelo longo e escuro, vestida de forma elegante. Ela avançou, ignorando o tumulto à sua volta. Eddie, vem aqui! A moça chamou. E o horror se espalhou quando Germano percebeu a quem ela se referia. Eddie, o filho perdido, desaparecido há anos, o menino que todos acreditavam ter morrido em um acidente. O coração de Germano disparou. Como isso era possível? A mulher olhou para Jimena e um sorriso tenso brotou em seus lábios. Você não sabe, mas ela está mais próxima do que imagina. As palavras dela cortaram como uma faca. Jimena piscou, confusa. Do que você está falando? Hugo, agora visivelmente abalado, gaguejou. Você não pode estar aqui. Você não deveria ter vindo. O tom de desespero na voz dele transformou a cena em um turbilhão. O mundo parecia girar. Germano queria entender. Quem é você? Gritou, sentindo seu corpo ficar tenso. O que estava acontecendo? Todo o seu passado, o que ele pensou que sabia sobre sua família e sobre Jimena, estava prestes a desmoronar. Sou a ponte entre você e a verdade, a mulher respondeu, o tom dela misterioso. Sua vida foi cercada de mentiras, Germano. Jimena é a chave para tudo isso, e Ed é a razão de você estar aqui. Ed? Germano sussurrou, sentindo um calafrio passar pela espinha. O garoto que ele havia perdido, que todos acreditavam ter sido levado. O menino que poderia ter mudado tudo. Jimena estava em silêncio, absorvendo cada palavra, cada revelação. Hugo parecia perdido. A verdade não é o que você pensa. Ele correu suas mãos pelo cabelo, uma forma de escapar, mas Germano não se deixou levar. Quem você realmente é? Ele perguntou à mulher, um nó na garganta. Uma palavra se tornava mais pesada, cada segundo mais desesperador. O passado estava invadindo seu presente de maneira violenta. Ela sorriu novamente, mas havia algo em seus olhos. A verdade é que todos estão conectados. Ed é mais do que você imagina. Não é só seu filho, Germano. Ele é o elo entre o que você salvou e o que você perdeu. A cena ao redor deles tornou-se um borrão. Jimena se afastou lentamente, chacoalhando a cabeça. Você está dizendo que eu sou parte disso? Ela olhou para Germano. As lágrimas começavam a escorrer pelo rosto dela. O que isso significa? Germano gritou, agora mais confuso e perdido do que nunca. A revelação de que Ed ainda estava vivo estava mudando tudo. E o que ele soubera sobre Jimena há pouco, tudo o que parecia claro, agora era um labirinto sem saída. Então, antes que ele pudesse processar mais uma vez, um grito cortou o ar. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Era Miguel, agora com a expressão de um homem que viu seu mundo desmoronar. Todos vocês estão apenas peças em um jogo que não compreendem. Germano olhou para Jimena, depois para Hugo e novamente para a mulher. O peso daquela verdade estava insuportável. Ele havia lutado para proteger Jimena e tudo o que ele amava. Mas agora,
Cada conexão que pensou que tinha era um enigma. Diante de tudo isso, Germano foi tomado pela urgência. Ele precisava resolver essa confusão, entender as entrelinhas, porque no fundo, o que realmente estava em jogo? O que significava tudo isso para a vida deles? O que mais estava prestes a ser revelado? As perguntas ecoavam em sua mente, enquanto a realidade girava em torno deles, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. Germano sentiu o mundo desabar ao seu redor. A revelação de que Ximena e Ed estavam interligados mexeu com cada fibra do seu ser. Ele olhou para a mulher com um semblante sério e compreendeu que a verdade, aquela verdade, fazia parte de um jogo sujo que os ultrapassava. Ed, você está vivo? A pergunta escapou de seus lábios, quase um sussurro. A mulher acenou lentamente, seu olhar triste transbordando segredos não ditos. E enquanto a confusão se agigantava, Ximena, com os olhos marejados, começou a dar um passo à frente, como se estivesse sendo puxada por algo irresistível. Eu não sou só uma mendiga, sou muito mais. A afirmação dela reverberou no ar inquieto da praça. Hugo, sem saber o que fazer, pareceu hesitar. As palavras de Ximena foram como faíscas em um galho seco. Germano olhou para o homem que tinha sido seu rival, agora batendo de frente com um peso emocional sem precedentes. Se você não a liberar, o que acontecerá com Edi será sua culpa. O tom de Ximena cortou a tensão, e ali mesmo sob pressão, ela mostrou uma bravura que Germano mesmo não sabia que existia dela. A mulher que chamou a atenção de todos deu um passo à frente, seu olhar firme. Ed precisa de proteção, e Ximena é a única que pode dar isso a ele, e nós. A verdade pairava no ar, cheia de fatores desconhecidos. Germano olhou para a multidão, para as sombras que dançavam entre as pessoas assustadas. O que eles pensavam? Todo aquele espetáculo entrelaçava vidas e segredos. Um grito repentino de Miguel chamou sua atenção. Vocês não podem apenas continuar assim. Vocês não sabem quem eles realmente são. O passado vai cobrar um preço. No entanto, a tensão mágica que pairava no ar começou a quebrar. Todo mundo respirava, mas ninguém se movia. O peso da verdade pairava como um tijolo em suas almas. Germano se lembrou de suas lutas, de cada escolha errada. Ele se virou para Ximena. Juntos, podemos enfrentar tudo isso. Não podemos deixar que isso nos separe. Ela assentiu, um calor revigorante começando a brilhar em seus olhos. Ele viu um futuro ali, um futuro que começou a se desenhar, com traços de esperança. Ximena, sempre tão corajosa, havia trazido à tona algo que Germano quase tinha perdido, a conexão de sua família. Então, no ápice da confusão, e antes que pudesse tomar uma decisão, uma nova explosão ecoou pela praça, cortando o silêncio com uma intensidade ensurdecedora. A multidão gritou, e Germano sentiu a adrenalina subir. Ele puxou Ximena para mais perto. Vamos para a segurança. Em meio ao caos, os rostos começaram a desfocar. O medo tomou conta, e Germano soube que precisavam ir, mas não sem antes entender tudo. Quem está realmente por trás disso? Ele gritou para a mulher, esperando que ela tivesse as respostas. Seguimos juntos ou desmoronaremos separados? Ela respondeu, e naquele instante, uma nova determinação tomou conta dele. Germano sentiu suas mãos suarem frio enquanto as sirenes ecoavam e as luzes de emergência piscavam, refletindo em seus olhos. A praça que um dia foi cheia de alegria, agora estava repleta de incertezas e sombras. Mas uma coisa estava clara. A verdade poderia ser a sua salvação ou a sua ruína. Enquanto os dois se afastavam, Germano não conseguia deixar de pensar. O que mais estava escondido? O que eles ainda precisavam revelar? O caminho à frente prometia ser difícil, e o destino deles parecia mais do que incerto.
E assim, enquanto desapareciam na multidão, cada passo que davam revelava uma nova camada de mistério. Eles estavam prestes a descobrir que a verdade pode ser o maior aliado, mas também o maior inimigo. E a pergunta que persistia em sua mente era: eles estavam prontos para pagar o preço de conhecer essa verdade? Pessoal, essa foi uma jornada intensa e quero saber o que você achou. Tem que deixar seu comentário aqui embaixo. E mais importante, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esquece o botão de like e simplesmente esmague ele agora para alimentar o algoritmo e fazer essas histórias chegarem a mais pessoas. E por último, não espera nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A sua participação aqui faz toda a diferença. Vamos juntos nessa!